O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, fez ali uma entrevista com a XP Investimento e essa entrevista teve 2 horas de duração, com pontos muito importantes. E nesse vídeo aqui eu vou fazer para você um resumo dessa entrevista e como essas informações são tão importantes para você que é empreendedor. Como você pode ver, eu estou aqui na sacada da minha casa, trabalhando de home office e gravando esse conteúdo para você. Então desde já deixa o seu like aqui, isso é importante para que outras pessoas recebam também essas informações, tá bom? Vamos lá. Primeiramente ele começou a falar sobre o processo da crise e ele falou uma coisa muito importante, né? Que o governo ele não previa essa situação de tragédia. O governo estava olhando o que estava acontecendo lá na China, né? E aí quando foi que o ministro da Saúde acabou alertando o governo sobre aquele problema da China que se estenderia ao Brasil. Mas no primeiro momento eles não imaginavam que aquele problema todo chegaria ao Brasil, ou seja, ele falou até uma frase bem interessante que ele disse que fomos atingidos por um meteoro, ou seja, uma coisa completamente imprevisível. Na verdade, todos nós fomos atingidos por esse meteoro, né? Então nós não estávamos prevendo que uma situação tal qual está acontecendo na Europa e aconteceu na China também estaria impactando o Brasil. E aí ele falou uma coisa importante que é sobre essa questão da crise de liquidez, né? Então ele identificou imediatamente que teríamos uma crise de liquidez, ou seja, as pessoas, as empresas, elas não teriam dinheiro em caixa para poder se manter por um momento como, por exemplo, está sendo exigido hoje, um momento de isolamento, um momento onde grande parte das pessoas estão em quarentena, grande parte das empresas estão paradas, e aí esse processo todo, essa crise toda de falta de recursos para se manter durante esse momento, seria exatamente o que ele precisaria fazer para poder ajudar tanto as empresas quanto também aqueles informais que nunca foram de uma certa forma ajudados, as pessoas carentes que já tiveram acesso a programas como o Bolsa Família, e aí ele disse que nenhum brasileiro vai ficar para trás, e inclusive ele criou um processo de injeção de liquidez. Nesse processo de injeção de liquidez, na qual ele colocou como sendo a primeira onda, o que ele definiu? As ações emergenciais, deixando claro que quando ele faz uma ação emergencial, quando o governo faz uma ação emergencial, ele abre algo que está fora de um precedente, ou seja, são ações temporárias, não são ações, por exemplo, que vão ser definitivas. Por exemplo, a postergação de um imposto é uma ação temporária, a concessão de um crédito específico é uma ação temporária, retirar recursos de uma área e transferir para outra área é uma ação temporária. Então é preciso ter um estado de calamidade pública para que isso seja possível. E aí ele definiu, né, desde uma liberação de compulsórios, a liberação do BNDES, antecipação de benefícios, deferimentos de impostos, o Bolsa Família, auxílio da folha para pequenas empresas, que nós vamos falar aqui, e também ajuda para os estados e municípios, algo equivalente a 4,8% do PIB, ou seja, um valor considerável. E até ele salientou que tudo isso foi feito em tempo recorde. Ok, e aí pensando um pouco nessa questão dessas ações, né? No caso dos informais, a ação emergencial foi justamente atender os 38 milhões de informais que se viram diante de uma situação completamente inesperada, ou seja, pessoas que simplesmente pararam de trabalhar e que atuavam na rua, que vendiam vendiam seus produtos talvez ali numa praia, pessoas que trabalham com transporte público, como por exemplo os táxis, os próprios Ubers e tal, pessoas que vivem de uma certa forma informal ou não informal, né? Às vezes podem ser um MEI e tal, mas que acabaram se vindo diante da falta de renda, porque o movimento, a circulação das pessoas acabou significativamente e os taxistas são diretamente afetados. É claro que quando você olha, por exemplo, o valor que está sendo liberado, não chega nem perto daquele que uma pessoa possa precisar, mas pelo menos para uma ação emergencial pode servir, por exemplo, para que essa pessoa possa ter suprida ali umas necessidades básicas. Também o auxílio aos carentes, né? Liberando o Bolsa Família para todo mundo, ou seja, acabou o filtro nesse momento, coloca todo mundo para dentro do Bolsa Família e depois vai fazer uma filtragem para entender quem são as pessoas que solicitaram o auxílio que na verdade não teriam direito. E também para as pequenas empresas, que é o foco mais desse vídeo aqui. E aí nós podemos destacar o diferimento de imposto, né? Isso já tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso, então não vou me adentrar, vocês podem assistir, vou colocar um card para vocês. Também a questão do pagamento com até 2 salários mínimos
por 2 meses, tendo a contrapartida de não demitir, ou seja, esse tipo de pagamento, que inclusive tem um vídeo também no nosso canal falando sobre isso, mas basicamente o governo vai liberar um crédito e esse crédito vai ser utilizado para pagar exatamente os funcionários. Quem vai pagar é o próprio banco. Você vai passar a listagem dos funcionários com os dados e o crédito vai ser feito diretamente na conta do funcionário. Só que esse valor total tem que ser de no máximo 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.090, e também esse crédito vai ser por 2 meses. Depois disso, a empresa vai ter que arcar e, obviamente, também os valores correspondentes à diferença do salário do funcionário. Se caso o funcionário receber mais do que isso, também a empresa vai ter que arcar com essa diferença. E aí o objetivo é o quê? Novamente, gerar liquidez, ou seja, se as empresas estão sem dinheiro e elas conseguem um crédito como esse, elas vão postergar o pagamento disso bem mais adiante. Como eu já disse, tem vídeo aqui no canal explicando detalhes sobre isso. E aí, consequentemente, aí dá uma folga de caixa para alongar o fluxo de caixa das empresas, e até vou falar um pouco mais sobre essa questão do fluxo de caixa. Ocorre que existe um desafio em relação a isso, porque falando assim parece ser muito prático e fácil, mas na verdade é fazer com que esse dinheiro chegue nas mãos das pessoas o mais rápido possível. Então, ou seja, as empresas não podem esperar, as pessoas que estão buscando os benefícios não podem esperar. Então, por exemplo, foi liberado antecipações de benefícios para o aposentado, por exemplo, com a liberação, por exemplo, da antecipação do 13º, ok. Mas as pessoas, elas precisam ter acesso a isso rapidamente. O objetivo nesse processo todo é manter um processo de circulação de recursos para evitar que essa falta de recursos implique, por exemplo, numa crise muito mais severa. Isso é uma coisa que o governo tem trabalhado. É importante dizer que ainda que o Sr. Paulo Guedes fale sobre todos esses benefícios eles não vão atender a totalidade, né? Como eu já disse, nós temos um vídeo onde eu faço uma análise em relação a essa questão da liberação dos empréstimos para as pequenas empresas, que o volume liberado não é suficiente para atender todas as empresas, nem de perto, nem as metade das empresas. Então é uma coisa, por exemplo, que você deve levar em consideração, e o quanto antes você buscar esse recurso, assim que estiver disponível, é melhor para que você então não fique de fora. E aí, ele falou sobre a questão dessa primeira onda, sobre o isolamento horizontal, que o foco é ter um isolamento, mas manter em funcionamento o transporte e a indústria que está ligada diretamente à questão do abastecimento, à questão da saúde e tudo mais, para que esse isolamento não gere o que está acontecendo em outros países com a questão própria do desabastecimento. Até ele citou que, apesar de tudo isso, né, tem fornecedores de hortifrutos granjeiros, por exemplo, que eles estão perdendo seus produtos porque não está conseguindo fazer com que essa produção que está no atacadista, ela escoe até os supermercados, por exemplo. Ou as feiras livres estão diminuindo, ou seja, tem uma série de coisas que as pessoas estão circulando menos também. Alguns produtos começam a faltar, outros produtos começam a não chegar como deveria chegar. Mas o governo, ele está muito preocupado com essa questão do transporte, então ele está trabalhando fortemente para manter esse fluxo de transporte para que as pessoas possam receber os produtos, os alimentos. E aí ele falou uma coisa interessante, né, que isso, de uma certa forma, é meio que inédito isso, é o fato, por exemplo, de ouvir ali as verticais de negócios. Então, por exemplo, desde o aéreo, que o aéreo tem um lobby mais forte com o governo, mas, por exemplo, quando você olha para bares e restaurantes, ouvir os sindicatos, ter uma aproximação em relação a segmentos que são preponderantes, mas não são do ponto de vista tão fortes, do ponto de vista de relacionamento, por exemplo, com o governo, isso é muito importante, para poder entender quais são as sugestões desses segmentos e para poder estudar junto com esses segmentos o que pode ser feito, levando em consideração que nós estamos num determinado isolamento ainda horizontal. E aí, ele falou sobre a questão das categorias, que são fatores fundamentais nesse momento na atuação do governo, que é a trabalhista, o tributário, os créditos e a legislação. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser trabalhados em conjunto para que possa permitir, por exemplo, que o acesso aos recursos,
o funcionamento das coisas, como por exemplo a questão de mexer na legislação, por exemplo, pensar que algumas legislações mais engessadas estão sendo alteradas, então o governo tem editado MPs para poder liberar, por exemplo, ali mais flexibilidade aos contratos de trabalho, já que nós temos uma legislação da CLT que é completamente engessada sob o ponto de vista com as relações com o profissional, com o nosso empregado, e aí, consequentemente, todas essas mudanças, esses ajustes visam nesse momento emergencial, e lembrando que se tratam de ações temporárias para que elas possam gerar muito mais flexibilidade e também muito mais rapidez para que as coisas possam fluir. E o objetivo também é criar camadas de proteção para os setores mais afetados, ou seja, o que eles podem fazer para um setor específico, como por exemplo bares e restaurantes, para não resolver o problema dos bares e restaurantes que não vão continuar funcionando nesse momento, mas que eles possam ter amenizado a situação, por exemplo. Então é uma coisa que são análises que o governo tem feito, que tem ouvido os setores, para poder então definir algumas opções mais verticalizadas para atender esses segmentos. E aí, essas são as ações da primeira onda, e aí ele já falou fortemente sobre a questão das ações da segunda onda. O que é importante a gente analisar sobre essa questão dessas ações? Então, imagine o cenário que nós temos, onde nós temos aí uma previsibilidade de 4 a 5 meses de crise. Então, nós estamos falando aí 16, 20 semanas mais ou menos que nós temos aí de crise. A crise muito forte, muito acentuada nesse momento, onde tem afetado diretamente os setores. E depois nós vamos ter um plano de recuperação. Só que entre esse processo inicial, que é esse isolamento horizontal que nós estamos vivendo, nós temos um segundo processo que ele chama de segunda onda, que é onde nós vamos estender esse processo de crise, porém, ele precisa fazer com que a economia ela ande junto com a saúde nesse momento. Até ele falou sobre, para vencer essa segunda onda, tem que aprovar investimentos, saneamento, infraestrutura, privatizações, setor elétrico e assim por diante. Por exemplo, à medida que for liberada uma série de funções que o governo tem hoje uma trava, por exemplo, como o próprio caso específico do investimento em infraestrutura, isso vai gerar muito mais movimentação da economia. Por exemplo, liberou a infraestrutura, obviamente as construtoras vão ter que contratar, obviamente essas pessoas vão movimentar dinheiro na economia e, obviamente, a economia começa a fluir melhor. Só que existem hoje uma série de entraves que o governo ele está olhando para esses entraves e está vendo claramente que isso vai fazer parte de um processo para passar por essa segunda onda. Ou seja, nós vivenciamos agora, nesse momento, a primeira onda, onde nesse momento o objetivo é conter o avanço do vírus, e nesse momento as pessoas estão isoladas, estão nos seus lares, estão em suas casas, aqueles que conseguem trabalhar via home office estão trabalhando, a circulação de pessoas está muito mais restrita, para poder então conter o avanço dos vírus e o número de dados relativo a isso tem até o momento mostrado que tem sido eficaz parte desse processo. Agora, o objetivo é não entrar em colapso o sistema de saúde. Então é claro que eles estão reforçando o sistema de saúde, e aí uma coisa ficou clara. Paulo Guedes deixou muito claro que a economia está falando diretamente com a saúde para chegar num consenso que é justamente saber até onde a economia aguenta num processo totalmente horizontal como esse. E o que pode ser feito do ponto de vista de saúde para poder as ações facilitarem que esse processo do vírus não avance, para que a economia possa girar novamente o mais rápido possível. Ou seja, realmente é uma situação muito complicada. Até foi dito, né, antes de falar dos pontos acima, foi falado, por exemplo, sobre a questão desse isolamento vertical. E esse é um assunto muito polêmico, que é defendido principalmente pelos empreendedores, mas que estão olhando claramente, né, que se nós ficarmos nessa situação como nós estamos hoje, no isolamento horizontal, a economia vai quebrar de uma maneira as pequenas empresas e as empresas até de um modo geral, que não vai permitir um processo de recuperação por próximos anos. Aí, muitas pessoas serão afetadas com situações que vão além da perda de vidas que nós já temos hoje. Então, situações, por exemplo, que vão gerar ali muita pobreza, um aumento da violência e também muitas pessoas que vão perder a vida pelo fato de não ter ali uma estrutura mínima necessária para manter a sua saúde, para manter a sua vida familiar e assim por diante. Então, uma das coisas que foi falado, que isso eu achei uma coisa bem interessante, ele deu o exemplo da Ambev, que está comprando um lote muito maior do que 70 mil testes, mas vai utilizar 70 mil testes para poder fazer os testes
tanto nos funcionários quanto nos seus familiares. E aí o governo se pronunciou em relação a isso, e hoje nós temos um problema, né, que é faltar os testes, por exemplo, nas mãos do poder público até, para poder fazer isso em larga escala, mas que para que esse isolamento vertical ele possa acontecer, precisa seguir o modelo, por exemplo, talvez um modelo híbrido, que existe hoje com a Coreia, por exemplo, que faz o teste em massa, para poder permitir, por exemplo, identificar quem são as pessoas que estão doentes e essas pessoas serem prontamente isoladas e também proteger as pessoas que são mais vulneráveis a esse tipo de situação. E aí as empresas estão sendo incentivadas a terem acesso a esses testes para que eles possam não somente testar os seus funcionários, até para poder tomar essa precaução, mas também testar os seus familiares e também doar testes para utilização da rede pública e assim por diante. Ou seja, o avanço de fazer os testes é elementar nesse processo de partirmos para um isolamento vertical. Então isso é uma coisa que foi muito clara e isso é uma coisa que, segundo ele, foi discutido amplamente com o Ministério da Saúde para poder chegar a um consenso do que pode ser feito. Aí ele falou assim que se nós tivermos um isolamento longo será uma catástrofe econômica, mas se tivermos um isolamento curto demais, nós vamos ter uma catástrofe de saúde pública, ou seja, se liberar as pessoas, nós vamos ter uma catástrofe de saúde, porque os casos não vão ser segurados, ou seja, vai entrar em colapso toda a saúde pública, porque nós vamos ter uma demanda, uma super demanda que não vai atender, porém, se ficar muito tempo isolados, como nós estamos hoje, a situação econômica também vai ser devastadora. Então, qual é o fator? O fator é justamente encontrar exatamente qual que é o fator onde as empresas aguentam e até onde pode ir esse isolamento do jeito que está hoje, do ponto de vista horizontal. Então, hoje, nós podemos dizer que um dos fatores mais preponderantes da nova discussão é justamente quando, novamente, as empresas poderão voltar a operar, para que a economia comece a girar novamente. Claro, de uma forma mais tímida, porque as pessoas estão ali assustadas, então alguns bens, por exemplo, obviamente as pessoas vão segurar para comprar, coisas mais supérfluas, obviamente as pessoas vão ter menos acesso hoje, vão pensar um pouco mais em economizar, mas pelo menos você vai fazer com que um grande número de pequenos empreendedores tenham condições de estarem com as portas abertas para poder girar os seus negócios, protegendo os empregos e efetivamente aí minimizando os impactos nesse momento. Só que ao mesmo tempo protegendo em relação aos aspectos da saúde. Então, o que deve ser feito, segundo ele, é justamente começar a fazer liberações de forma mais verticais, mantendo, por exemplo, alguns lugares ainda fechados, onde nós temos uma circulação muito grande de pessoas. Obviamente, empresas ainda serão muito afetadas, como, por exemplo, empresas de eventos, então nós devemos ter uma proibição ainda por um tempo para que existam eventos onde vão ter um número grande de pessoas, toda a parte de aviação também, que é usufruída muito, não somente da parte de eventos, mas os negócios como um todo, onde as pessoas também elas vão continuar se privando, né? Também a parte de viagens para fins, por exemplo, de famílias e tudo mais, onde você tem um processo de recreação, isso também vai continuar por um bom tempo sendo afetado com tudo isso. Então, o que nós temos hoje é justamente essa discussão, né, de como fazer todo esse processo. E aí, ele falou muito sobre essa questão das exportações, que, por incrível que pareça, né, $1 a R$5 ou mais de R$5, ele vai favorecer alguns segmentos e dentre eles a própria exportação, mas aqueles que trabalham com importação estão sendo diretamente desfavorecidos com isso, né? Então é uma coisa também que deve ser levada em consideração, porque a verdade é que sempre você vai ter uma situação onde uns são mais favorecidos, outros são menos favorecidos, ou uns são favorecidos, outros são prejudicados. Isso é uma coisa natural num processo como esse. E aí ele falou que os controles de gastos vai ser essencial, como por exemplo os gastos da Previdência, os gastos efetivos ali em relação a todo o funcionalismo público, mas ele falou que nesse momento não vai ser discutido o congelamento de salários do funcionalismo, que era uma das coisas. Desculpa, vai existir o congelamento de salário, mas não vai ser a redução de salários. Não faz sentido nenhum ter a redução de salários em qualquer segmento nesse momento, porque isso deixa de injetar dinheiro dentro da sociedade que vai movimentar a economia. Da mesma forma também como a questão de aumento dos impostos, porque isso traria uma carga maior para os empreendedores com o aumento da carga tributária. Então, o que nós podemos até prever pelas falas do ministro é que esse ano
nós não vamos ter um caso, por exemplo, de se discutir novamente essa questão de aumento dos impostos, como já estava sendo discutido. Obviamente, as reformas previstas também, elas devem também ficar para um segundo momento, ou seja, tudo parou para lidar com o emergencial. Então, o que vai ser focado nesse momento, nos próximos 3, 4 meses, provavelmente são só as ações efetivamente emergenciais e ações que possam ali depois diminuir o impacto de todo esse momento de crise que nós estamos vivendo. E aí que eu quero dizer para vocês assim sobre a minha visão como um todo, tá? Eu gostei muito da fala dele, é claro que existem coisas que são fora do próprio controle dele, existem situações macroambientais que também fogem do próprio controle da economia, mas ficou claro que o governo foi assim rápido em algumas ações, porém nós temos um processo hoje que algumas dessas ações elas precisam ser continuadas, ou seja, não adianta você falar que vai dar crédito para a pequena empresa, se as pequenas empresas agora vão correr atrás do crédito, não conseguem ter esse crédito, ou se os impasses documentais acabam inviabilizando. Por exemplo, imagine o cara precisar de uma certidão negativa para ter acesso a um crédito, sendo, por exemplo, que ele não vai conseguir ter acesso a esse crédito porque ele não consegue tirar a certidão. Ou também, se ele tiver algum problema de restrição no nome e vai buscar um crédito, por exemplo, para pagar os seus funcionários e tiver uma restrição em relação à concessão disso para poder, então, pagar os seus funcionários. Então, o que acontece? É que precisa também ter as facilidades para que as pessoas, independentemente da situação que eles tenham, sobre o ponto de vista de nome, sobre o ponto de vista de ter ou não uma certidão e tal, eles possam ter acesso a todos esses créditos, a todos esses valores, para que eles possam então minimizar ali a questão dos riscos de se manter a sua empresa pelos próximos períodos. Foi citado um estudo, né, que as empresas elas até segurariam por um período de 30 dias, mas que após 30 dias nós teríamos um problema sério de que as empresas não conseguiriam de fato superar esse momento. E uma coisa que foi falado, justamente foi claro, a ação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia para poder atuar fortemente na questão de diminuir o maior tempo possível, diminuir cada vez mais esse tempo de isolamento para poder permitir que a economia comece então a ter um processo de retomada para poder então ter a circulação de dinheiro e todas as questões que eu já falei para vocês. Ou seja, não está fácil a situação, não está fácil a situação do Brasil, não dá para comparar o que nós passamos aqui no Brasil sob o ponto de vista de outros países de primeiro mundo, como por exemplo o próprio Estados Unidos, que está queimando ali trilhões de dólares ali para poder atender. O Brasil tem, obviamente, um orçamento muito mais modesto para poder atender. Nós sabemos que esse orçamento, na teoria, ele efetivamente atenderia todo mundo, mas nós sabemos que na prática não vai atender, e mesmo assim os valores que são atendidos não é suficiente para manter as pessoas numa situação confortável, ou até minimamente confortável, até que passe essa crise. Ou seja, as pessoas precisam ter condições de voltar a trabalhar, a economia precisa ter condições de começar a se restabelecer, ainda que timidamente nesse momento ainda, mas nós temos uma luz no fundo do túnel, que é uma coisa que não deve ser desconsiderada, e aí nós temos que de fato apoiar efetivamente essas ações, na minha opinião, para que a gente possa voltar a trabalhar, para que a gente possa fazer ali a economia circular e podemos salvar o empreendedorismo. Da minha parte, era isso que eu gostaria de passar como conteúdo para vocês. Eu vou deixar disponível esse mapa mental para vocês baixarem. Na descrição do vídeo vai aparecer para vocês um link para vocês baixarem esse mapa mental com essas informações. E espero ter ajudado com esse resumo para poder então pegar ali a minha visão como empreendedor. Eu não sou especialista em economia, tampouco em saúde, mas assim a minha visão como empreendedor, como gestor, e ter condições, por exemplo, de pegar essas informações todas aí e complementar para vocês, para ajudar com algumas dicas práticas em relação ao negócio de vocês. Continue acompanhando aqui no nosso canal, estamos postando diariamente conteúdos para ajudar vocês nesse aspecto todo da crise, e com certeza nós estamos juntos nessa, e até um próximo conteúdo.